Fala rapaziada, bom dia, perdão pela iluminação aqui meio ruim, mas é pela questão da iluminação aqui que ainda tá em reforma, mas eu conto com o apoio de vocês. Esse vídeo de hoje para falar um pouquinho sobre o mercado da bola, sobre algumas novidades do Bahia. Hoje finalmente deveremos ter anúncio lá no CT Evaristo Macedo, beleza? Vamos lá. Fala pessoal, começando aqui mais um vídeo no canal SBTV para você ficar muito bem informado e atualizado com as últimas e principais novidades do nosso time do coração aqui no canal SBTV. Muito prazer, eu sou o Antônio Neto e tá começando aqui mais um vídeo no canal, dessa vez pela manhã, depois de um tempinho sem vídeos pela manhã, estamos retomando aí a nossa programação normal e hoje para mais um vídeo aqui de informações para você, torcedor tricolor, principalmente sobre o mercado da bola, mas é claro, sempre complementando sobre o dia a dia do nosso clube do coração que está se reapresentando, está na pré-temporada de 2022 para 2023 nesse momento, tá certo? Esse vídeo é um oferecimento da Casa de Apostas, a Casa do Brasil e do Brasileiro, é a casa do SBTV e você pode fazer a sua fezinha na Copa do Mundo utilizando o código SBTV para receber 100% de bônus no seu primeiro depósito. Não perde tempo, chega lá no link da descrição desse vídeo, tá certo? Vamos lá falar um pouquinho aqui sobre essa aspa de Carlos Eduardo Santoro, tá? Falar um pouquinho sobre isso. Ele tem algumas coisas importantes a serem ditas nesse discurso que foi protagonizado na apresentação de Renato Paiva. Obrigado a todos. É um prazer estar aqui hoje, num momento importante na história do Bahia, nesse processo agora de transição, que é algo que, como a gente vem falando, existe algumas fases importantes, mas o Bahia e o City Football Group entenderam que era um movimento necessário, a minha chegada aqui no clube, para ajudar nessa implementação em algumas decisões estratégicas, dentre elas a escolha do professor Renato Paiva. Nós entendemos e fizemos um processo em conjunto entre Bahia e City Football Group, analisando muitas opções de treinadores no mercado, onde a gente gostaria, primeiro, de respeitar a história e a cultura do Bahia, mas também de passar por um processo de implementação de como o City Football Group entende que tem como característica a maneira de jogar, a maneira atraente de jogar, a maneira ofensiva, agressiva, que tem uma fase importante no processo de escolha e desenvolvimento de jogadores, mas também no processo de competição, de performance. E como o Guilherme disse, a história do Renato diz isso, acho que foram 18 anos trabalhando num clube que, por si só, conta um pouquinho dos muitos atletas que foram formados. Nós tivemos alguns atletas no City Football Group que passaram por algumas categorias com o professor Renato, mas também os últimos 2 anos, onde ele disputou competições importantes, onde ele alcançou conquistas importantes. A gente entendeu que essas duas fases do processo, elas são importantes. Então, primeiro agradecer ao professor Renato, à comissão técnica, por aceitar o nosso convite e que a gente possa fazer juntos uma boa temporada, implementar alguns processos que vão ser importantes, desde as escolhas dos atletas até a implementação no campo, tudo isso. Então, mais uma vez, obrigado, Guilherme, pelas palavras, obrigado, Renato, bem-vindo. Tá aí, rapaziada, essas foram as aspas, as palavras do Carlos Eduardo Santoro, novo diretor executivo de futebol do Bahia. Muito bacana ver essa dedicação com relação ao tricolor de aço, né? Esse momento que o City compreende de que a gente precisa de algumas modificações com relação a esse corpo diretivo, e foi importantíssimo, talvez, a questão do Santoro estar inserido nesse contexto, porque ele é um cara que já estava presente no dia a dia do clube e, sem dúvidas, daquele conglomerado, é o cara que está mais próximo, está sabendo muito mais do que os outros, e isso vai ser importantíssimo na transição. O Fred Figueiredo, ele fez um comentário bem legal aqui sobre a movimentação do Bahia pela contratação do Gabriel Teixeira, né? Ele colocou que esse Bahia City, entre aspas, vai exigir um esforço grande de reeducação em algumas análises. Vai ser preciso ter paciência, né? É uma realidade totalmente diferente do que se viveu até hoje no Nordeste. O fato é que, na realidade de ontem, entre aspas, colocar 10 milhões de reais em Biel era uma insanidade. Ele tem razão. Então isso aqui é algo que vai ter que ser analisado não só pelos jornalistas, mas pelos torcedores em geral com relação a essa parte de cobrança. É claro que a gente sempre vai estar criticando, não estarão isentos à crítica, né? Muda o dono, mas a paixão continua a mesma, né? O senso continua o mesmo. É claro que há uma modificação na sua filosofia de criticar alguns pontos estratégicos, porque, querendo ou não, o Bahia mudou.
O Bahia vai começar uma nova era, vai começar uma nova caminhada. Então a gente precisa ter consciência desses e outros detalhes, tá certo? O Ceará, ele acertou a venda do Marcos Victor ao Bahia por 3,9 milhões de reais. O vovô aceitou a oferta de 700 mil euros do esquadrão e negocia o zagueiro de 20 anos. Defensor deve assinar com o clube baiano por 4 temporadas. O Ceará acertou a quarta venda de jogador do elenco atual na janela de transferências. Nessa quarta-feira, a última quarta-feira, dia 14, o clube de Porangabaçu concretizou a ida do zagueiro Marcos Victor ao Bahia por 700 mil euros, tá? Cerca de 4 milhões de reais na cotação atual, apurou o Esportes O Povo. O contrato com o esquadrão deve ser de 4 temporadas. E o contrato dele com o Ceará tinha duração até julho de 2025. E o clube de Porangabuçu dono de 60% dos direitos econômicos, e o Alvinegro realizou a aquisição em definitivo do defensor de 20 anos na temporada, quando pagou 200 mil reais ao Floresta. O Lobo da Vila, inclusive, divide os 40% restantes com o atleta. Com passagem na categoria de base de Ferroviária e Floresta, Marcos Victor foi emprestado ao Alvinegro ainda em 2021 e defendeu as equipes Sub-20 e Sub-23 no Campeonato Brasileiro de Aspirantes, tá? Em 2022 ele foi integrado ao grupo principal pelo então técnico Thiago Nunes e participou da pré-temporada e ganhou as primeiras oportunidades como profissional. A estreia foi na vitória por 1-0 sobre o Sergipe no dia 31 de janeiro pela Copa do Nordeste. No total entrou em campo 12 vezes pelo Alvinegro ao longo do ano. Ele já se despediu inclusive do Ceará e já deve ser anunciado pelo Bahia. É o que fala o nosso querido parceiro, nosso querido amigo Ulisses Gama, do Bahia Notícias. Só falta o anúncio. Bahia espera por chegada de Acevedo, Canu e Marcos Victor nessa quinta-feira. A matéria do Ulisses Gama do Bahia Notícias. E o Bahia continua em movimentação no mercado para contratar reforços para a temporada 2023, mas ainda não houve nenhum anúncio por parte do tricolor sobre novos jogadores. Essa era a espera da torcida, essa espera da torcida deve acabar nas próximas horas. O esquadrão de aço aguarda pela chegada do volante Nicolás Acevedo e dos zagueiros Canu e Marcos Victor para que sejam confirmados de forma oficial pelo tricolor. Nicolás Acevedo tem 23 anos de idade e estava no New York City, onde levantou a taça da Major League Soccer, revelado pelo Liverpool do Uruguai. O jogador, que chega por empréstimo, foi um dos primeiros nomes a ser trabalhado pela nova diretoria de futebol do Esquadrão de Aço. Assim como Acevedo, Canu chega ao tricolor emprestado pelo Botafogo. No vínculo existe a opção de compra no valor de 2 milhões de dólares, cerca de 10 milhões de reais. O defensor tem 25 anos de idade. E a defesa continua sendo motivo da atenção para Cadu Santoro, e a prova disso está na contratação do jovem Marcos Victor, de 20 anos. O Esquadrão de Aço acertou a compra do atleta por 3,9 milhões de reais após negociação com o Ceará. Com vínculo de 4 temporadas, Marcos já se despediu do Alvinegro. Além desses jogadores, outros já estão em processo de negociação avançada com o tricolor de aço. Um exemplo é o atacante Kaique, de 19 anos, revelado pelo Fluminense. O jovem pertence ao Manchester City e estava emprestado ao Paços de Ferreira de Portugal. Enquanto os reforços não chegam, a equipe treinada por Renato Paiva continua se preparando para a temporada 2023 no CT Evaristo de Macedo. O grupo se apresenta nessa manhã de quinta-feira a partir das 9 horas da manhã. Movimentações que devem ser anunciadas. Finalmente, esses anúncios devem acontecer, torcedor tricolor. O que é que você achou desses nomes? Comente aqui no campo dos comentários. Particularmente, eu gostei dessas contratações. Vamos ver como é que vai se adaptar aí a questão do estilo de jogo do Renato Paiva, tá certo? Um abraço para vocês, inscreva-se no canal e ative todas as notificações. Deixe o seu like e, é claro, um comentário sobre todos os assuntos que foram abordados nesse vídeo. Tamo junto, bora Bahia, e até a próxima.